E que alegria, que alegria, que alegria estar aqui mais uma vez para o nosso encontro por hora semanal, para nós trocarmos figurinhas juntas, olharmos para nós, transformarmos a nossa vida, tornarmos a nossa vida muito mais leve, muito mais fácil como ela veio para ser. Vão me dizendo, por favor, se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem. Hoje eu trouxe um tema bem bacana para nós conversarmos. O título do nosso encontro é Sua Vida é uma Novela. Se você parasse para falar sobre a sua vida, que tipo de novela você estaria contando? Um drama mexicano, cheio de dramas, traumas, dores, ou uma novela mais levinha, mais tranquila? Eu não sei, porque faz muito tempo que eu não assisto novela, mas eu lembro que quando eu assistia, existia uma diferença entre as novelas que passavam às 6 horas da tarde, que a gente chamava de novela das 6, que era sempre uma novela divertida, levinha, que não tinha grandes tramas, assim, era uma novela mais leve. E tinha sempre a novela das 8, que era aquela que era mais pesada, entre aspas, que tinha mais histórias densas, com muitos tramas, com muitos problemas para se resolver. Se hoje você pudesse parar um minutinho e olhar para a sua vida, que tipo de novela a sua vida daria? A novela das 6 ou a novela das 9? Me conta aí. Se não puder me contar, pensa sobre isso agora, para que a gente pense juntos. E por que a gente está comparando hoje a nossa vida a uma novela? Porque se a gente for parar para prestar atenção no nosso dia a dia, nas conversas que acontecem na nossa mente, nos pensamentos que nós temos com mais frequência no nosso dia, nós vamos perceber... Alô, querida, seja bem-vinda. Só me dê um ok se você me ouve e me vê bem, tá bom? Se a gente parar para olhar um pouco mais para a nossa vida mais de perto, com mais presença, nós vamos perceber que a nossa mente está o tempo todo contando histórias para nós aqui. Adão, meu amor, seja bem-vindo. E essas histórias que a nossa mente conta, a partir das cenas e das situações que a gente experimenta no nosso dia a dia, se a gente der linha, sabe quando você vai dando linha, soltando linha na pipa? Essa história vai longe, a história que a mente conta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho, assim, só para ilustrar. Que às vezes acontece com a gente. Vamos supor que você está andando na rua, indo de carro para o trabalho, indo de carro para algum lugar, e alguém fecha a sua frente, corta a sua frente. A mente, provavelmente ela vai para um lugar de, nossa, que bênção, que filho de Deus maravilhoso que fez isso. Nossa, porque ninguém mais respeita nada nesse mundo. E a partir desse ninguém mais respeita nada, provavelmente a mente vai puxar uma história lá do nosso passado em que a gente também não foi respeitado. Porque ninguém me respeita mesmo, porque todos os lugares que eu vou, alguma coisa nesse sentido acontece. Ou seja, essa mente ela vai ficar desenrolando um novelo a partir de histórias que a gente já vivenciou e vai criar uma novela na nossa cabeça. E é algo que poderia ter sido pequenininho, simples, do tipo, tá, a pessoa fechou, e qual o problema disso? De repente ela tava com mais pressa do que eu, de repente ela tava nervosa, aconteceu alguma coisa antes de sair de casa, entende? Quer dizer, se a gente não tá presente para as situações que nós vivenciamos, a nossa mente torna a nossa vida uma bela de uma novela. Porque ela fica contando um monte de histórias para nós o tempo todo. E por que é importante a gente perceber e compreender isso? Para que nós não entremos mais nesse falatório da mente. Porque muitos dos desafios, de situações delicadas, de situações até de sofrimento que a gente vivencia ou experimenta ao longo da nossa vida. Boa noite, amores. Boa noite, sejam bem-vindos. Muitas das situações aparentemente desafiadoras ou que até trazem um pouco de sofrimento para nós, se a gente for de verdade ficar atento e prestando atenção, elas raramente vêm da situação em si que a gente viveu. A situação pode ser dolorosa, mas o sofrimento que vem a partir dessa situação, muitas vezes é porque a gente enxerga essa situação
a partir das nossas lentes já muito condicionadas por aprendizados anteriores. Porque, de novamente, a nossa mente vai contar uma bela de uma história a partir disso, e a gente vai acreditar nela se a gente não estiver presente, e ela vai formar uma novela gigante. Muitas vezes a gente vai entrando em lugares de dor, de sofrimento, a partir dessa história que a mente nos conta. Por isso que, a partir do último mês pra cá, que eu decidi voltar a fazer lives aqui e conversar um pouco com vocês, eu quero trazer cenas que tragam mais consciência para nós, porque a única forma da gente tornar nossa vida uma novela das 6, que era a novelinha mais leve, mais tranquila, mais cheia de alegria, é estando presente e consciente. Porque a mente vai querer levar a gente para aquele lugar conhecido, que nem sempre é um lugar agradável e gostoso e bonito. Vou dar um exemplo da minha vida para ficar fácil de entender. Quem me conhece mais de perto sabe como foi por um longo período na minha vida, o quanto de sofrimento, vamos separar a dor de sofrimento um pouquinho, tá? Quanto de sofrimento eu trouxe para mim a partir da minha interpretação de uma cena da minha infância ou da minha adolescência. E a situação é a seguinte, meus pais se separaram quando eu era adolescente. Então, fica com essa história, fica com esse, como que eu posso dizer? Guarda esse fato. O fato é, meus pais se separaram. Ponto. Até aí, nada de novo, nada de tão dolorido, nada de novo. Só que a mente daquela adolescente ou pré-adolescente, criou uma história a partir dessa situação de, meu pai não me ama mais, porque ele me largou, e agora ele tem outra família, tem outros filhos. E a minha mente foi construindo uma história de desamor, de abandono, de rejeição, e eu fui acreditando nessa história. Entende, gente? Quer dizer, a cena em si, que é a separação, é só um fato. Agora, todo o sofrimento que veio a partir dessa cena é a realidade sobre tudo isso? Não. É a história que a minha mente contou, criou e recriou, e criou essa novela mexicana cheia de trauma, cheia de drama, cheia de dores, cheia de sofrimento. E quanto mais eu ouvia esse falatório dessa mente, mais eu sofria e mais eu entrava nesse lugar de coitadinho de mim, pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. E é por isso que a única forma que eu conheço hoje de sair dos traumas, de sair dos dramas, de tornar nossa vida incrível como ela veio para ser, é estando presente e consciente. Especialmente estando presente e consciente para esse falatório que acontece na nossa mente. Por todas as histórias que a nossa mente conta e reconta a partir de uma situação que a gente viveu. E a partir dessa situação, se eu me apego a todas as histórias que essa mente conta e reconta, de dor, de sofrimento, de pesar, de injustiça, porque não era justo ele ter feito isso. Se a gente verdadeiramente limpa as lentes com as quais a gente enxerga esse mundo e olha para as coisas como elas são, e não a partir do nosso julgamento de como elas deveriam ser, como a vida se torna mais leve e mais fácil. E aí esse é um convite para que a gente esteja mais nesse lugar de presença, a cada respiração, a cada batida do coração, porque a mente vai estar sempre criando historinhas e tornando a nossa vida a novela. Por isso que eu fiz essa comparação. Quanto a gente acredita e entra nesses pensamentos, nesse falatório, ou quanto a gente age no nosso dia a dia como alguém que observa, como se a gente estivesse fora, observando esse falatório. Dá para perceber a diferença? Uma coisa é eu perceber os pensamentos que me vêm, até para eu estar presente para dizer, isso aqui eu quero manter, esse tipo de pensamento eu quero trazer para minha vida, porque esse tipo de pensamento me leva para a vida incrível que eu quero ter, que eu escolho ter. E se eu estou presente, eu olho para esses pensamentos e digo, cara, esse tipo de pensamento aqui não me ajuda em nada. Para que eu vou ficar alimentando isso e criando mais histórias a partir desses pensamentos? Mas eu só consigo fazer essa distinção e colocar o meu foco e a minha atenção naquilo que é importante de verdade para mim, que cria a vida incrível que eu quero, que eu escolho ter, se eu estiver presente, se eu estiver consciente. Se eu estiver no piloto automático, permitindo que a minha mente tome todas as decisões no meu lugar, sem observar esse falatório, esse movimento mental, provavelmente a minha e a sua vida vão ficar nesse looping
de situações delicadas, desafiadoras, tristes. Essa comparação que nós fizemos é essa novela das 9, não na novela das 6. Como é que a gente... por que muitas vezes a gente vive e experimenta novelas dramáticas, novelas mexicanas na nossa vida? Justamente primeiro, porque a gente dá muito ouvido para essa mente que cria histórias, cria novelinhas, mas porque também às vezes nós estamos muito apegados às situações e experiências que nós tivemos no passado. E às vezes a coisa, como na minha história, a informação, essa separação aconteceu, cara, há 40 anos atrás, mas até pelo menos mas até, sei lá, 15 anos atrás eu ainda estava vivendo aquela história dos 15, entende? E se a gente não está atento e presente, consciente, a mente vai revivendo, vai trazendo situações para a gente ir revivendo as mesmas emoções. Amanda, sua linda, Aline, sejam bem-vindos, saudade. As mesmas emoções, as mesmas sensações, as mesmas situações, de alguma forma se repetindo com outras pessoas, mas se repetindo e acontecendo da mesma forma. Porque a gente está muito apegado àquilo que aconteceu. Mas que eu não... E às vezes, realmente, a gente vivenciou, experienciou fatos que foram bastante dolorosos, que talvez a gente não precisasse mesmo passar, não precisasse no sentido de não quisesse passar por aquilo, mas remoendo, revivendo, ressentindo algo que aconteceu no meu passado, fazer mais peso, mais drama, mais trauma para o meu presente. Se eu olhar para algo que foi, com esse olhar de, tá, entendo que isso aconteceu, mas já aconteceu, ou seja, eu não consigo mudar algo que aconteceu comigo, mas eu consigo mudar a forma como eu olho para aquilo, como eu percebo aquilo agora, a partir do que foi, não a partir da minha interpretação, com as minhas lentes cheias de emoção, cheia de dor, cheia de traumas e dramas para aquilo que aconteceu. E aí eu consigo entender que tudo que chega até mim, tudo que chega até você, por pior que possa parecer, por mais dolorido que possa parecer, era o que tinha que acontecer naquele momento. Porque se tivesse como ser diferente, teria sido diferente. Então a gente mantém a nossa vida nessa novela das 9 ou das 8, cheia de drama, cheia de tramas, cheia de peso, porque a gente escolhe viver baseado no que foi. O que se requer para que hoje você esteja cada vez mais presente e escolhendo a partir da consciência, não mais das lembranças e das memórias, especialmente aquelas que não foram tão positivas. Outra coisa que nos mantém nessa novela das 9, nessa novela das 8, cheia de dramas, é o nosso hábito de reclamar. Eu não sei vocês, mas para prestar atenção, porque às vezes a gente também é essa pessoa. E se eu fico reparando muito na pessoa que reclama demais, talvez eu tenha que olhar um pouco mais para mim e perceber se eu também não estou em algum momento no meu dia a dia reclamando das coisas. Seja reclamar de coisas pequenininhas, quanto reclamar das coisas grandes, reclamar do tempo, porque tá frio, porque tá chovendo, e eu também faço isso às vezes, porque eu particularmente não gosto do frio. Mas o quanto a gente não tá presente para isso muitas vezes e vai levando a nossa vida, nosso dia a dia baseado em reclamação. E tem uma frase que diz assim, que se eu separar a palavra reclamar, o que é um vem de repetição, de pedir de novo. Então, se eu reclamo, quer dizer, eu estou clamando de novo para que algo aconteça. E se eu estou reclamando, provavelmente é de algo que pareceu negativo para mim. Então, eu estou pedindo para que minha vida traga mais situações semelhantes para mim. Mas às vezes a gente está tão afundado nisso, essa falta de consciência e de percepção dos nossos pensamentos, das nossas falas, dos nossos sentimentos, que a gente entra nesse looping de reclamar. Eu tenho certeza que a gente conhece uma pessoa que quando você chega pra ela e fala assim, nossa, mas hoje aconteceu uma coisa tão desagradável comigo, ela fala, nossa, mas você não sabe comigo então. E aí ela tem um monte de coisas pra contar pra você. Ou você chega e fala, nossa, hoje eu tô com uma dorzinha de cabeça. Ela fala, dor de cabeça? Nossa, você não sabe como tá meu estômago. Minha cabeça parece que vai explodir. Ou seja, são pessoas que às vezes nós também somos, que estão olhando só pro que não tá bom na sua vida. E, verdade, será que não tem nada de bom acontecendo na nossa vida? Será que o fato de nós estarmos vivos
tendo a chance de fazer escolhas diferentes a cada batida do coração, já não é um motivo para a gente agradecer? Então, se você quer tirar a sua vida da novela do drama e pôr a novela da leveza e da alegria, comece a agradecer. Tenha um olhar mais voltado para tudo de bom, de belo e verdadeiro que tem acontecido na sua vida. A cada respiração sua tem uma coisa boa acontecendo. E se não tiver, aparentemente, aos seus olhos, nada de bom acontecendo, você está respirando. Quanta gente nesse momento não consegue nem respirar direito? Percebe? Quanto de bênçãos a gente tem, mas que a gente não foi treinado, o nosso olhar não foi treinado a enxergar as bênçãos. É um treino. Assim como nós, de forma, às vezes, muitas vezes, de forma inconsciente, aprendemos a reclamar e olhar o que não está bom e colocar o nosso foco no que não é positivo para nós, fazer o caminho inverso também é um treino. Então, que tal a gente começar? Que tal ser o nosso compromisso com a vida incrível que nós temos escolhido, praticar a gratidão essa semana? Para cada vez que a gente se pegar reclamando de algo, ou nesse momento pensar em algo positivo ou em algo que a gente tem para agradecer. Cada vez que eu for reclamar, nossa, mas hoje está chovendo, eu pensar, nossa, o que eu verdadeiramente quis dizer foi muito obrigado por essa chuva, porque ela está de alguma forma molhando as plantações, enchendo os rios. Entende? Vamos fazer esse nosso trato essa semana? De cada vez que a gente se pegar pensando em algo negativo, que a gente está reclamando de algo, por menor que seja, mudar e achar um motivo pra gente agradecer. É o nosso trato, então, nosso combinado, nosso compromisso para essa semana, para hoje, até o nosso próximo encontro. Uma outra coisa, um outro fato, uma outra situação que também coloca a nossa vida nesse lugar de novela do drama ao invés de novela da leveza, a gente se colocar no lugar de vítima das coisas. O vitimismo é algo que tem uma energia, uma vibração muito pequenininha, muito baixa, e que não permite que a gente enxergue as coisas incríveis da nossa vida. E tem muita coisa incrível acontecendo na minha e na sua vida, eu tenho certeza. Só o fato de você estar aqui agora assistindo significa que você tem um celular, ou você tem um computador, você ouve bem, você enxerga, está me vendo, você se comunica. Sabe, gente, a gente tem tantos motivos para ser grato o tempo todo. Cidinha, sua linda, boa noite, seja muito bem-vinda, meu amor. Então, a gente se colocar nesse lugar de menor, de pequeno, de vítima, atrapalha demais a nossa vida. Torna muito pesada a nossa vida, porque se a gente se coloca e se enxerga como essa pessoa pequena, que é vítima do mundo, que é vítima de tudo, a gente vai ficar encontrando no nosso dia a dia, no nosso cenário, um monte de situações e de cenas que validem isso que a gente acredita. Porque uma coisa é importante a gente entender. Aquilo que eu acredito, os meus pontos de vista. O que é um ponto de vista? É uma conclusão que eu tirei das cenas que eu vivi, eu tirei uma conclusão e tornei aquilo realidade na minha vida. Então, se eu me enxergo como essa pessoa pequenininha, que tudo me ataca, tudo me fere, eu sou vítima das pessoas, o meu ponto de vista eu sou esse ser pequeno, eu não sou a filha de Deus grandiosa que é criada à imagem e semelhança de Deus. Eu sou um ser pequenininho, coitadinho, fraquinho. E se eu me enxergo dessa forma, como o meu ponto de vista, aquilo que eu acredito, aquilo que eu concluo, cria mais do mesmo para minha vida, para o meu cenário, eu vou encontrar motivos para continuar nesse lugar de vítima. Só que a vítima não sai do buraco que ela está. A pessoa que está nesse lugar de achar que tudo está contra ela, raramente tem força ou impulso para fazer aquilo que faz bem para ela, aquilo que traria alegria, aquilo que faz os olhos dela brilharem, porque cada vez que ela tem uma boa ideia, algo que ela quer pôr de bom nesse mundo, aquela sensação interna de, eu sou tão pequenininha, pobre de mim, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, não vai permitir. A gente vai dar um jeito de se sabotar, a gente vai dar um jeito de se sabotar mesmo, para não viver o extraordinário da vida. Porque a gente está se vendo como pequeno, a gente está se vendo como pequenininha. E se a gente se vê assim, a vida também vai devolver situações da mesma forma, a partir daquilo que a gente acredita e que conclui. Então, se você escolhe a partir de agora, porque é uma escolha, enxergar toda a sua vida como a beleza que ela é, enxergar tudo o que te acontece com um olhar de gratidão,
Porque a vida é incrível e ela pode ser mais incrível ainda se você estiver agradecendo. A gente vai sair da novela do trauma e do drama e vai entrar na novela da leveza, na novela da alegria, na novela onde as coisas acontecem com facilidade para nós, sem tanto esforço, sem tanto peso. Mas é uma escolha nossa, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Ninguém pode escolher por nós aquilo que nós só podemos escolher. Ninguém pode fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Então, o meu convite para cada um de nós essa noite é que a gente seja mais grato. Mas para saber se eu sou grato de verdade, eu preciso estar presente. Presente para as palavras que eu falo, presente para os pensamentos que eu tenho. Porque às vezes, se a gente está ligado no piloto automático, sem estar atento e presente e consciente, a gente entra em loopings. E o mundo está cheio de informações para trazer a gente para esse lugar de, nossa, a vida é dura e difícil mesmo. Mas o mundo também está cheio de informações e situações para dizer, uau, como a vida é incrível. Basta que a gente escolha com quais lentes a gente quer enxergar esse mundo. Com a lente da gratidão e com a lente da consciência do Filho de Deus que a gente é e que eu sou e que você é. Ou com a lente da vida, céus, azar, por que comigo? É uma escolha, gente. Por mais que a gente não tenha aprendido que isso é uma escolha e ache que é destino, que a vida é assim mesmo, aquilo que eu acredito se torna de alguma forma a minha realidade. Então, é uma escolha. Eu posso escolher acordar todo dia dizendo hoje vai ser o melhor dia da minha vida, porque eu escolho que seja assim. E eu vou olhar para tudo com esse olhar de hoje vai ser o melhor dia. Ou eu posso acordar e dizer, nossa, é mais um dia de dureza, mais um dia de esforço e sacrifício, e o dia vai ser assim. Porque ele vai ser conforme a nossa escolha, conforme as lentes que a gente usa para olhar para si, para olhar para a vida e para olhar para o mundo. O meu convite é que a gente fique essa semana com esse exercício de cada vez que se pegar, que se vir reclamando de algo mentalmente, verbalmente, que a gente troque por por algo para agradecer. Então, se eu me vir reclamando de qualquer coisa, eu paro e penso, nossa, o que eu verdadeiramente quis dizer foi muito obrigada por isso, por aquilo. Ou enxergue alguma coisa na sua vida pelo qual você pode ser grata naquele momento. E o meu segundo convite para cada um de nós é que a gente fique com a seguinte pergunta essa semana. O que se requer para que eu possa estar mais presente no meu dia a dia? O que se requer para que eu possa estar mais consciente? Para que eu saia desse looping de deixar a vida me levar e sendo sendo guiado ou fazendo minhas escolhas a partir da inconsciência, dos traumas, dos dramas da novela das 8, ou escolhendo viver na leveza, na gratidão e na facilidade que a novela das 6 pode ser para mim e para sua vida. Bora lá fazer esse acordo de essa semana, só por essa semana, pelos próximos 7 dias, cada vez que você se pegar reclamando de algo, troque por algo que você tem para agradecer, e cada vez que você se lembrar, faça essa pergunta, jogue para o universo essa pergunta. O que se requer para que eu seja cada dia mais consciente? O que se requer para que nesse dia eu esteja mais presente? Porque a presença muda a nossa vida. Porque a gente não fica mais entrando nos traumas, nos dramas, vivendo a partir de memórias passadas. A gente vive agora a partir do que é, desse momento. Então, fica aqui o meu convite para vocês. Que a gente fique nesse treino de estar mais presente, de ser mais gratos. Porque eu tenho certeza que assim como tem transformado a minha vida, esse exercício pode transformar a sua vida aí também, tá bom? E se esse conteúdo fez sentido pra você, envie pra alguém que você ama, pra que ela também comece a estar mais presente com a vida dela, com a vida incrível que ela tem. E comente aqui, agora ou depois que essa live acabar, uma palavra que você leva desse nosso encontro, tá bom? Eu vou adorar saber o que mais fez sentido pra você, até para que eu possa estar trazendo conteúdos aqui que façam realmente diferença no nosso dia a dia e tornem a nossa vida a novela alegre, a novela leve, a novela cheia de facilidade e felicidade, que é a novelinha das 6. Tá bom, gente? Beijo gigante do meu coração pro seu. Na próxima terça estaremos aqui de novo às 20h20. Beijo!